É, Olá, bom dia. Eu sou o Felipe Pedraça e comigo está o Clodoaldo Júnior. Nós somos o Grupo C e nós vamos apresentar um pouquinho sobre os tipos de lubrificantes, né, lubrificação industrial. Pode passar, por favor. Para se dar início, antes da gente falar, né, em específico dos tipos de lubrificantes, né, e um pouco mais a fundo sobre lubrificação, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o que em si, né, é a lubrificação. Porque é bom a gente ter isso em mente, né, para saber o que a gente vai estar trabalhando. A lubrificação, ela pode ser resumida como um método, né, ou até uma técnica que é utilizada com a função de eliminar, ou às vezes reduzir, né, não necessariamente eliminar, o atrito e desgaste que vai ter entre as superfícies da peça e do componente, né, dos nossos equipamentos. A lubrificação, ela vai se consistir em você aplicar, né, uma camada viscosa do seu lubrificante para que você consiga separar. E a separação ela pode ser tanto parcial, né, ou total, a superfície, né, dos seus equipamentos, auxiliando tanto o movimento quanto o desempenho e fazendo até que aumente a vida útil. Né? E, além disso, né, como eu falei, a, os lubrificantes eles podem ter a função também de controlar a temperatura, né, podendo ser o calor, eles podem diminuir a ação de ácidos que vão destruir os metais, eles podem absorver choques mecânicos, podem até remover contaminantes, podem realizar a função de vedação, às vezes dependendo do tipo, né, do lubrificante que você está utilizando, e podem até impedir a saída, a entrada de partículas estranhas, entre os seus componentes. No geral, os lubrificantes eles vão ser classificados dependendo do estado físico, né, que eles assumem. Os mais conhecidos assim são o gasoso, sólido, líquido, mas também eles podem ser pastosos, sendo que desses citados os mais utilizados são os líquidos e os pastosos. Os gasosos e os sólidos eles são utilizados em situações mais extremas, né? Ou pressões muito altas e temperaturas. Geralmente são utilizados quando o líquido e o pastoso eles não são aplicados nessas situações. Um exemplo seria do gasoso, seria o próprio ar, ele pode ser utilizado, e o de sólido pode ser o bisulfeto de molibdênio. Agora, em si, eu vou falar um pouquinho agora dos lubrificantes líquidos, que eles podem ser divididos de acordo com sua origem, né? Eles podem ser óleos vegetais, animais, minerais e sintéticos. Os óleos vegetais e os minerais, eles têm características bem parecidas, né? Eles são pouco utilizados de forma isolada, né? Devido à sua baixa resistência à oxidação, geralmente eles são misturados com outros lubrificantes, né? Geralmente outros óleos, geralmente os minerais. E os óleos vegetais, eles podem ser de mamona, palma e até de oliva. E os animais, eles podem ser de sebo bovino, de mocotó e banha de porco, e até entre outros. Os óleos minerais, eles são produzidos a partir, né, da destilação do petróleo e a origem deles podem ser a partir da parafina ou a partir da naftalina. A parafina vai atribuir um caráter mais viscoso, né, e um elevado ponto de fluidez, e já a partir da parafina ele vai ter uma baixa viscosidade e um baixo ponto de fluidez. E como eu já disse, geralmente ele vai ser aditivado com óleos vegetais e animais. E por fim, tem o óleo sintético, que ele também é derivado do petróleo, mas ele vai ter uma propriedade melhor do que o óleo mineral, só que para obter essas propriedades maiores ele vai ter um custo mais elevado também de produção. E os mais comuns, né, óleos sintéticos podem ser os silicones, os poliglicóis e os ésteres fosfatados. Como falado antes, né, que os óleos minerais eles podem ser aditivados com óleos vegetais e animais, a gente tem aditivos, né, nos óleos lubrificantes. Não só a mistura desses óleos, mas tem outras substâncias, né? E, e a adição desses aditivos são para melhorar algumas características a fim de realizar certas aplicações, né? Algumas melhorias que você pode ter pode ser na proteção de desgaste, pode ser para que o lubrificante consiga ser efetivo em pressões mais altas, em pressões severas. Você pode aumentar a resistência da oxidação da corrosão,
Você pode aumentar a visibilidade, né, fazendo com que ele consiga se fixar melhor, né, no seu local de aplicação, e às vezes até aumentar a sua viscosidade. Outro lubrificante que foi citado e é bastante utilizado são os pastosos, né? Eles também podem ser conhecidos como semissólidos, mas o mais comum são as graxas, né? O nome graxa. E geralmente as graxas elas são utilizadas em locais que os lubrificantes líquidos eles não são recomendados. Por exemplo, em alguma região que você pode ter alguma contaminação ou pode ter algum vazamento, né? Lembrando que a graxa ela pode ser utilizada até como uma função de vedante. E, no geral, a graxa ela vai ser composta por 3 ingredientes, né? São os que estão sendo mostrados ali, seria o sabão, o óleo e os aditivos. E, então, dessa forma, a gente não consegue ter uma característica específica assim, da graxa, né? A gente tem algumas características gerais, mas as características mais específicas vão depender da proporção de cada componente que a gente vai estar juntando para formar a nossa graxa. E a graxa, ela pode ser... pode passar, por favor, o slide. A graxa ela pode ser dividida entre sabão metálico, graxas sintéticas e graxas especiais. E a de sabão metálico, elas vão ser as mais comuns, né? E é geralmente composta por óleo mineral puro e sabão metálico. As sintéticas, elas já são mais modernas, vão ser compostas por óleos e sabões sintéticos, só que elas vão apresentar um alto custo na sua produção. E as graxas especiais, elas são produzidas para alguns processos específicos, né? Geralmente utilizados na estampagem e na moldagem. Uma propriedade... pode voltar ali, por favor, rapidinho, só para complementar. Um ponto que caracteriza uma característica, né, da graxa vai ser o seu ponto de gota. Vai ser a temperatura que a graxa ela vai passar do seu estado pastoso para o estado líquido. E isso vai servir de orientação para que a gente saiba a temperatura mais alta que a graxa consegue ser submetida na sua aplicação. Aí pode passar, por favor. Agora, para a gente falar um pouco sobre os lubrificantes, né? Acho que vale falar um pouco sobre a prática, né, da lubrificação da indústria. Tipo, o que lubrificar? No geral, assim, em diversos tipos de indústrias, né? Mas falando específico assim, agora da metal mecânica, qualquer tipo de equipamento vai estar submetido ao processo de lubrificação. E, no geral, assim, são lubrificados por caixas de redução, compressores, sistemas hidráulicos, motores elétricos também estão submetidos à lubrificação, bombas, rolamentos, né? Máquinas ferramentas em geral, tipo o torno, fresadora, retificadora. Então, tipo assim, todos os equipamentos vão estar submetidos à lubrificação. E para que a lubrificação em si, né, ela seja ideal, a gente vai ter que ter uma quantidade, né, correta no uso e a utilização do lubrificante adequado. Além disso, a gente consegue separar, né, o método da lubrificação em dois, né? Seria tanto intermitente quanto contínuo. O próprio nome a gente já tem uma noção, mais ou menos, mas no geral, o intermitente nossa, como é que fala? No mais intermitente, né, o lubrificante ele vai deixar a zona de lubrificação e a partir disso ele já não vai ser mais utilizado. Então a gente geralmente consegue optar para utilizar lubrificantes com uma qualidade inferior, né, para reduzir os custos, né, do projeto em si. Só que por outro lado a gente vai ter uma dificuldade no controle da lubrificação em relação à quantidade. Desculpa, tivemos um probleminha aqui e só para retomar a apresentação. O método de lubrificação pode ser tanto intermitente quanto contínuo, né? O intermitente, né, como eu citei, como ele sai da zona de lubrificação, ele não vai ser mais utilizado, a gente pode utilizar um lubrificante de menor qualidade, né, para reduzir o custo.
Só que a gente vai ter uma dificuldade no controle da lubrificação, já que a gente vai, por causa da quantidade, né, que a gente vai colocar e da periodicidade que a gente vai ficar colocando esse lubrificante. E a outra forma seria o método contínuo, e que não vai ter a perda do lubrificante, pois quando ele vai sair das partes móveis do equipamento, ele vai retornar para um depósito central e ser utilizado novamente. Então, a gente tem alguns tipos de aplicação de lubrificante, vai poder variar de acordo com o método, podendo ser inteligente contínua. Pode passar, por favor. E dentro desses tipos de aplicação, a gente tem, né, o da gravidade, que ele vai ser de forma manual, né, com uma motoria, que é esse instrumento que está sendo mostrado ali no slide. E ele pode ser com um copo com agulha ou vareta, com um copo com conta-gotas. A gente tem também o capilaridade, né, que vai ser outro método intermitente. Ele pode ser com copo com mesh ou com estopa ou almofada. Entrando agora nas aplicações contínuas, né, a gente tem o salpico, que ele pode ser realizado por anel, por corrente, por polar. Pode passar, por favor. A gente vai ter também um método de imersão, que vai ser por banho de óleo. A gente pode ter um método de sistema forçado, pode ser por perda ou por exploração. E a gente vai ter também o método da gráfica, que ele pode ser manual, com pincel ou espátula, pode ser manual com pistola, enchimento. Então, em geral, são essas aplicações que a gente vai ter. E pode passar, por favor. E a gente sabe, né, que a atividade da lubrificação, ela, embora pareça assim, muito simples, só você aplicar lá, ela não é bem assim, né? Porque tem a periodicidade, o lubrificante certo, a quantidade certa. Então, a lubrificação, ela deve ser feita por um profissional, né? Que seja treinado para fazer isso. E ele vai ter que sempre seguir, né, os planos e roteiros, né, que foram estipulados para cada lubrificação e também preencher relatórios. Além disso, a gente também vai poder instalar, né, alguns sistemas de lubrificação para que o processo, né, se torne mais eficiente, né? E dessa forma, os sistemas de lubrificação eles conseguem ser divididos em três sistemas diferentes, assim. O operado manualmente, o centralizado e o automatizado. Sendo que o operado manualmente vai ser uma lubrificação que vai ser realizada em pontos específicos, né, com uma frequência mais moderada, digamos. O sistema centralizado, ele vai ter uma lubrificação em uma grande quantidade de pontos e vai ser abastecido com a quantidade necessária do lubrificante, fazendo com que você reduza, né, os custos da mão de obra e até do desperdício, né? E por fim, o sistema automatizado, ele vai ser utilizado quando você vai precisar de uma lubrificação contínua. Agora, depois de ter falado tudo sobre os lubrificantes, vale ressaltar alguns cuidados que a gente tem que ter. E esses cuidados vêm principalmente da condição de estocagem, né? Como que a gente vai guardar esses lubrificantes. Porque a gente vai ter que evitar a contaminação dele. Essa contaminação pode vir de diversas formas, seja por água mesmo, por impurezas, ou por outros tipos de lubrificantes que estão juntos, ou até outros produtos, né? Então, a gente tem que evitar essa contaminação dos lubrificantes. E eles também podem acabar perdendo suas funções, por assim dizer, dependendo do tempo que eles estão estocados. E, além disso, a gente tem que evitar que eles estejam guardados em locais com, às vezes, altas temperaturas, altas pressões, porque eles podem se deteriorar e acabar perdendo suas funções também. E o estado do... desculpa, tivemos um problema aqui na internet. Voltando à apresentação. A gente tem que ter cuidado com o lubrificante, né, para que ele consiga manter suas funções. E geralmente esses cuidados vão estar associados ao método de estocagem, né, como que a gente vai guardar ele. Eles podem sofrer contaminações por diversas coisas, pode ser às vezes por água, por impurezas, às vezes outros lubrificantes que estão guardados juntos também podem contaminar o outro. A gente pode às vezes estão sendo estocados em alguns locais com temperaturas altas, ou às vezes pressões altas, que aí eles podem deteriorar, ou às vezes podem perder algumas qualidades. Então, é importante, né, que a gente controle as qualidades desse lubrificante para que ele consiga realizar suas funções. E
Dessa forma, né, para a gente controlar isso, a gente consegue fazer alguns testes do lubrificante para conseguir determinar se ele está contaminado ou não, se ele ainda contém as suas propriedades e se ele consegue realizar a sua função. Então, a partir de testes, a gente consegue determinar isso. Pode passar, por favor. E agora eu passo a palavra ao Clodoaldo para dar continuidade na nossa apresentação. Obrigado, Felipe. Eu vou dar continuação falando sobre os erros na lubrificação industrial e como eles podem ser evitados. Então, né, eu vou falar sobre os principais erros cometidos durante a lubrificação mecânica e de que forma podemos evitar eles, começando pela lubrificação insuficiente, que este é um problema que é provavelmente o mais fácil que tem de ser identificado, pois as peças mal lubrificadas se sobreaquecem e emitem ruídos. E a lubrificação insuficiente pode levar à falha de rolamento, e é um exemplo. E como podemos evitar isso? A forma de se evitar esse problema é fazendo monitoramento do rolamento ou de outro componente em uso, para poder verificar se não está havendo perda de lubrificação, por vazamento ou alguma coisa assim. Esse sobreaquecimento se dá porque, com a falta de lubrificação insuficiente, as peças começam a ter mais atrito, produzindo mais calor e podendo danificar o componente. O próximo é a lubrificação excessiva. A falta de lubrificação traz problema e a lubrificação excessiva também, pois o excesso de lubrificante pode levar a peça a sair do lugar e também a ocorrência de falhas. Em componentes selados, se a graxa em excesso for aplicada com uma pistola, a pressão pode levar à falha da vedação. E por isso, ao se aplicar no lubrificante, o profissional deve prestar atenção tanto aos limites mínimos quanto aos máximos indicados pelos fabricantes. O próximo é a utilização do lubrificante errado, que a utilização do lubrificante errado pode levar à falha dos equipamentos, e os equipamentos são projetados com certo tipo de lubrificante, pois depende de suas propriedades físico-químicas para ter um bom trabalho. E o uso do lubrificante errado pode, inclusive, levar à perda da garantia do componente, do equipamento. Para evitar esse problema, a pessoa responsável pela lubrificação deve saber quais lubrificantes são indicados para o tipo de equipamento em questão. Dando continuidade, o próximo erro é a mistura de lubrificantes, pois a mistura inapropriada de lubrificantes leva a problemas similares aos usos de lubrificantes errados, devido à alteração das propriedades do lubrificante. Por isso é importante saber se é permitida a mistura de lubrificantes e se pode ser usado no equipamento em manutenção. O próximo erro é a contaminação de lubrificantes, que os contaminantes podem prejudicar os equipamentos, levando a falhas catastróficas. E eles também podem ser difíceis de remover, e sua limpeza pode ser uma operação muito cara. Isso pode ser evitado com um plano de prevenção e monitoramento dos contaminantes. E os principais contaminantes são sujeiras e partículas do ambiente da oficina ou em suspensão no ar, e materiais particulados que surgem pelo desgaste do próprio equipamento. Aqui eu acabei falando já da mistura de lubrificantes, da contaminação, e agora eu vou falar um pouco sobre o uso errado de ferramentas para lubrificação. Que realizar as tarefas de lubrificação manual pode ser um desafio, devido ao número grande de pontos de lubrificação que tem em toda a fábrica ou também no equipamento, que pode ter vários pontos. E, além disso, a maioria desses pontos tem requisitos de lubrificação variados. Por causa disso, deve-se utilizar ferramentas para lubrificação que facilitem o trabalho e, sobretudo, que atendam às necessidades do plano de lubrificação e que reduzam os riscos de falhas. Dando continuidade, agora vou falar sobre as ferramentas de lubrificação industrial. As principais ferramentas, né, que são utilizadas para isso são a pistola de graxa de acionamento com uma mão só, que está aqui com pistola de graxa, bomba de graxa, bomba de abastecimento de graxa, kit de teste de graxa, medidor de graxa, monitor para verificação de óleo, niveladores de óleo e lubrificadores automáticos. Dando continuidade, cuidado no armazenamento dos lubrificantes, que, como foi falado pelo Pedraça,
tem que ser feito com muito cuidado, senão pode ter alteração no lubrificante, causar a sua perda também, e um mau funcionamento depois na sua aplicação. Como foi dito, né, o armazenamento de lubrificantes demanda cuidados tanto no recebimento quanto na estocagem deles. Vamos começar falando sobre o recebimento, alguns pontos importantes. O produto recebido deve conferir com o descrito na nota fiscal. Então, quando chega o produto, tem que ser verificado se é o produto mesmo que foi solicitado. Os lacres da embalagem devem estar intactos, para saber que não teve nenhuma alteração nele no transporte, se não foi mexido. Só se pode rolar os tambores por distâncias curtas, retirar os tambores de lubrificante dos veículos de transporte com os equipamentos adequados, como empilhadeiras e talhas. Outros que pode ser também citado que caso não haja equipamento adequado, utilizar os tambores por uma rampa, para diminuir o impacto dele e também o risco de queda. Na estocagem. Não se deve armazenar objetos pesados sobre baldes ou latas de lubrificante. Pode amassar a embalagem, de repente ter alguma fratura nela e ocorrer o vazamento de óleo, a contaminação do lubrificante. Armazenar na posição vertical sempre que possível. Também é uma forma de evitar que, caso aconteça alguma coisa, haja o vazamento. Utilizar paletes padronizados para armazenar as embalagens de grande volume. E muito obrigado pela atenção dos senhores. E aqui estão as referências onde nós buscamos esse conteúdo. Até mais.